O tema dessa palestra é Alcoolismo Feminino e Jogos de Azar e será apresentado pela doutora Elizabeth Carneiro. Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Estamos muito gratos pela sua participação. Seja sempre muito bem-vinda aqui. É um grande prazer, eu acompanho o trabalho, né, de Alcoólicos Anônimos há 30 anos. Admiro muito e acho fantástico que hoje exista um trabalho desenhado mais exclusivamente para as mulheres, porque a gente, como profissional, tem certeza que existem especificidades, singularidades, e que homens e mulheres não podem ser tratados da mesma forma quando a gente fala de transtorno por uso de substância, por uma questão técnica, não tem nada a ver com uma questão de gênero, né? Tem a ver com funcionamentos diferentes diante da dependência, né? Então, é um grande prazer estar aqui. Acho lindo o trabalho de vocês. Eu acho que vocês têm muito por que se orgulhar da movimentação feminina de vocês. Eu esqueci de comentar o currículo da doutora Elizabeth, pessoal. A doutora Elizabeth é psicóloga e especialista em dependência química e comportamental pela Unifesp, ex-coordenadora do programa de transtorno do jogo da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Hoje, falar de jogo é uma urgência. Era muito raro no passado um médico que perguntasse ao paciente se ele usava álcool e drogas. Hoje, felizmente, essa conquista a gente tem. E é muito raro um médico perguntar se essa pessoa joga patologicamente. Eu hoje sou, há 12 anos, sou diretora de uma clínica de internação no Rio, e é cada vez mais frequente entrarem pessoas por tentativa de suicídio, por depressão, por transtorno por uso de substância, essa pessoa não mencionar que ela também joga patologicamente, e quando a gente começa a ter acesso a essa pessoa, a gente vê que uma das grandes causas para aquele funcionamento é o agravamento do jogo patológico. Com o advento da liberação, da legalização dos jogos online, que eu acho que muitos de vocês têm acompanhado, a gente sabe que a legalidade de um comportamento aumenta a prevalência daquela patologia. Então, depois de álcool e cigarro, a dependência mais prevalente no Brasil e no mundo será jogo, a partir desta legalização. A gente viveu uma grande epidemia de jogadores patológicos na época que a gente teve esse programa da Santa Casa, em que os bingos eram abertos. Eu não sei se vocês lembram dessa época, em que aumentou muito a quantidade de dependentes nos bingos. E aí eles foram, felizmente, proibidos, e agora a gente tem novamente essa campanha, não sei se vocês têm ouvido propagandas de pessoas famosas falando do jogar responsável, né? Era a mesma coisa que a gente estivesse falando aqui do beber responsável para dependentes, né? Que nós todos sabemos que isso não é possível. Existe uma indústria, assim como a indústria do tabaco, uma indústria do álcool fortíssima por trás dessa legalização, e a gente está vendo um assombro, uma epidemia de jogadores. Tá? Pode passar, por favor. Então, por que a gente vai falar num grupo de alcoolismo feminino? Por que a gente vai falar de jogo, né? Primeiro, eu acho importante vocês levarem em conta que se a gente não estiver falando só para vocês, a gente está falando para filhos, a gente está falando para netos, a gente está falando para a sociedade, a gente está falando para pessoas que ajudam outros dependentes, né? Existem muitos traços comuns entre o abuso de álcool e o abuso de jogo.
A gente tem fatores de risco em comum, a gente tem características de personalidade em comum, a gente tem um traço que é talvez o mais significativo no jogador, que é a impulsividade. E aí eu pergunto a vocês, né, quanto dentro do alcoolismo a gente também tem a impulsividade presente, a dificuldade do freio interno, né? E a outra condição também muito comum é o quanto a condição social da pessoa afeta tanto o consumo de álcool quanto o exercício do jogo, né? Ambos, alcoolismo e jogo patológico, podem agravar problemas de saúde mental já existentes, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, TDAH, enfim, e daí por diante. A comorbidade entre os dois, ou seja, a presença das duas patologias, ela está cada vez mais presente. E o tratamento, quando há uma busca por tratamento, é necessário que existam pessoas preparadas para as duas patologias. Fica aqui uma provocação minha, né, de assumir uma parceria entre a A e JA, né, para cuidar das pessoas que têm comorbidades, porque é tudo muito parecido, mas é tudo muito diferente ao mesmo tempo, né? E conhecer as especificidades. O que é o Evite Lugares, Pessoas e Hábitos de Ativa, né, para um jogador e para um dependente de álcool? Quais são as diferenças? Quais são as semelhanças, né? Pode passar, por favor. Quais são as principais diferenças, já que a gente está falando do feminino aqui, entre mulheres e homens que têm transtorno por uso de substância, álcool e jogo, né? A taxa de homens dependentes de jogo é para cada 3 homens existe uma mulher dependente de jogo, tá? Essa é a proporção. E da mesma forma que no alcoolismo, a gente sabe que existe uma prevalência maior entre homens, cada vez vem aumentando gradativamente o número de mulheres dependentes nas duas patologias, né? Mulheres tendem a desenvolver alcoolismo mais tarde, isso vocês já são craques em saber. Claro que cada vez mais precocemente se bebe, mas eu estou falando do desenvolvimento da patologia, né? Da doença, da apresentação da doença. Em relação aos meninos, às mulheres, por questões até de estigma social e tantas outras coisas, ele aparece mais tarde, mas evolui mais rápido. O que é importante vocês saberem? No jogo é exatamente igual. Os homens começam mais cedo, as mulheres começam mais tarde e elas acabam evoluindo mais rápido, né? Homens frequentemente usam álcool e jogam num contexto de socialização, né? E mulheres tendem a usar álcool e jogo como uma forma de escapar de problemas emocionais ou traumas. Reparem como é parecido com a questão do álcool, minha gente. Como se diferencia, né? No alcoolismo, claro que a gente vê a mulher do bar, né? A gente vê, mas a gente sabe que tem milhares de apresentações mais sutis do alcoolismo feminino, do uso dentro de casa, na hora do cozinhar, a coisa escondida, né? A sociedade ela é muito mais dura com mulher que joga, né? Com mulher que bebe. A gente, por mais que a gente tenha conquistado aí um lugar de busca por igualdade, a gente sabe que as coisas não são assim, né? Os homens tendem a se envolver em jogos mais competitivos e arriscados, jogos que envolvem mais impulsividade e mais intensidade. E mulheres preferem jogos menos arriscados e têm uma relação mais emocional com o jogo. Pode passar.
Pode passar mais uma, por favor. Naquele slide anterior, não precisa voltar, não. O que a gente tem de relevante ali é que, dos jogadores patológicos, 40% a 50% dos homens têm alcoolismo. Das jogadoras patológicas, 30% a 40% também têm alcoolismo. Então, é um pouquinho mais ainda na questão do homem, mas é por isso que fica essa minha provocação aqui de que tipo de parceria a A e JA podem fazer, porque dentro de um grupo de jogadores anônimos pode ter um monte de mulheres alcoolistas esquecidas nessa questão, e vice-versa. Aqui nesse grupo, a gente pode ter pessoas já desenvolvendo problemas de jogo e que isso não entra na pauta, tá? O que eu acho interessante? A gente falar um pouco para vocês entenderem sobre a neurotransmissão no jogo, tá? Por quê? Porque as pessoas têm muita dificuldade de entender as dependências comportamentais. Quando a gente fala assim de jogo, de compras compulsivas, de sexo compulsivo, quer dizer, como é que uma coisa que a gente não ingere uma substância gera tanta dependência quanto o uso de álcool e drogas, né? Drogas ilícitas. E aí entra uma coisa assim, olha, a gente tem uma região no cérebro, né, que a gente chama de zona de recompensa cerebral ou zona do prazer, onde há muita liberação de dopamina. Como é que isso acontece com um jogo? A cada vez que a pessoa aposta e ela fica naquela expectativa de ganhar, aquele momento assim de tensão, vou ou não vou, vou ou não vou, a expectativa de ganhar por si só já aumenta a dopamina e isso já reforça a repetição do comportamento de jogar, tá? Com relação à serotonina, os jogadores podem ter níveis mais baixos de serotonina, biologicamente falando, né? Hereditariamente falando. E aí são pessoas que já têm um aumento de comportamentos impulsivos. Tá? Com relação à noradrenalina, o jogador ele tem uma liberação maior de noradrenalina. O que faz? Aumenta a sensação de alerta e motivação para continuar a jogar. Então, estou trazendo isso, gente, para desconstruir essa ausência do químico. Como um comportamento externo está ativando ou regulando um funcionamento interno que a gente tem. Tá? Endorfinas. Qual é o papel das endorfinas, gente? Elas funcionam como analgésicos naturais no nosso corpo. O jogo pode induzir a liberação de endorfinas, gerando euforia, recompensa e uma maneira de escapar da dor emocional. Pode passar. Bom, quando a gente fala em jogo patológico, necessariamente a gente está falando em jogo que envolve dinheiro. Ah, Elizabeth, você está falando de game? Não, eu também falo de game, em outras circunstâncias. Jogo patológico envolve tirar um dinheiro e apostar na previsão de um resultado, tá? Então, a gente está falando de cartas, a gente está falando de cavalo, a gente está falando de loteria esportiva, a gente está falando de máquina caça-níquel, a gente está falando de jogo do bicho, a gente está falando agora dessas apostas em esporte, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, isso está... eu acho que essa é a grande maior epidemia que a gente está tendo, tantos jogos em esportes, que a gente pensa logo em futebol, mas pode se jogar hoje na palma da mão de um celular, né? Em futebol, voleibol, basquetebol, tudo ao mesmo tempo. Qual é a diferença? Eu sou do tempo que na loteria esportiva, no domingo, saiu o resultado. Se deu assim, Flamengo, Botafogo ou deu zebra, né? Que foi empate. Eu sou desse tempo.
E aí a pessoa ia na casa de aposta e marcava um xizinho lá no que ela achava que ia dar. Uma semana depois, vinha o resultado lá na televisão. E você falava, é verdade, eu joguei. Deixa eu dar uma olhadinha no que deu. Por que é importante a gente estar falando dessa distância entre o apostar e o resultado? Quanto mais rápido um reforço chega ao nosso cérebro, maior o poder de dependência que essa coisa tem. Então, existe uma diferença muito grande entre eu jogar numa loteria esportiva, né? Ou até mesmo na cena, e ter o resultado daqui a uma semana, e eu puxar uma máquina caça-níquel, e naquele momento eu ter o resultado. Tá? Máquina caça-níquel, por exemplo, é uma das coisas mais adictivas em jogo, justamente por essa rapidez entre eu fazer o estímulo e ter a minha resposta. Vamos dar um exemplo com substância. Qual a diferença entre a cocaína inalada e o crack fumado? Por que o crack gera mais dependência que a cocaína? Porque ele chega mais rápido ao cérebro. Porque aquele meio de ingestão faz com que o estímulo chegue mais rápido ao cérebro. Então, quando a gente fala agora que a gente tem jogos esportivos e que a pessoa pode passar o dia jogando em lugares diferentes, em jogos diferentes, apostando não só quem vai ganhar lá uma semana atrás, mas apostando quem vai fazer o pênalti, quantos gols cada jogo vai fazer. E aí vão tendo multiplicadores diferentes, você pode jogar durante o jogo, é uma loucura, você pode passar o dia inteiro jogando e esperando resultados. Tá? Se a gente pensa no jogo do bicho, que é uma coisa tão comum na nossa sociedade, você tem resultados de manhã, de tarde, de noite, e ainda tem um corujão. Né? Então, a pessoa pode apostar cedo, saber o resultado na hora do almoço, apostar no almoço, saber o resultado. Isso já é mais adictivo. É tudo num dia só. Então, é isso. Quanto mais rápido eu tenho o reforço, e o reforço, nesse caso, é dinheiro, né? Quanto mais rápido eu tenho o reforço, mais poder de me gerar dependência aquela coisa tem. E isso se aplica a todos os jogos. Pode passar. Já falamos sobre isso, né? Esse apocalipse do jogo de aposta na internet, a partir da convergência de mídias, tudo numa palma da mão. Somando aí, para não deixar ninguém esquecer, além dos jogos de esporte, a gente tem os tigrinhos, né? O jogo do tigrinho aí, que também está bombando. Né? E aí do tigrinho, por quê? Não, porque na verdade é como se fosse, lembra que eu falei para vocês que a máquina caça-níquel é das mais geradoras de dependência? O jogo do tigrinho, ou do coelhinho, ou do cachorrinho, porque tem vários, é como se fosse aquela máquina caça-níquel que tem que cair as mesmas figuras ao mesmo tempo, quando você puxa. Né? Então, o resultado é muito imediatista, é um jogo muito fácil de fazer, com muito pouco dinheiro você joga. Tá? Também é outra febre que está acontecendo entre nós. Eu tenho filhos adolescentes e já vi festas terminando na minha casa com uma rodinha de meninos ali conversando o que eles iam apostar naquele momento. Né? Em que jogo de futebol, em que jogo de basquete, vendo resultados, e eu vendo aquilo como... Eu sempre sou muito observadora dos fenômenos. As minhas amigas dizem que eu fui a única que saía para um carnaval de rua e fotografava as pessoas consumindo álcool. Né? Parecia uma espiã, né? Pelas formas, as expressões comportamentais de cada um. Então, se você olhar para o lado, outro dia eu estava com uma pessoa dizendo que ela é uma produtora de TV, né? Trabalhando numa produção, e ela chamando as pessoas para virem trabalhar e as pessoas lá jogando. Porque agora, da mesma forma que o celular está do nosso lado, o jogo também está.
E é por isso, e com a legalização, a percepção de risco da gente diminui muito. Vem esse papo de vamos jogar responsavelmente, e aí parece que está isento de danos, assim como o álcool servido no batizado da criança e na festa infantil, né? Há uma diminuição de percepção de dano quando a coisa é trazida para tão próximo. Pode passar. Como começa a trajetória de um jogador? Isso é uma coisa bem interessante. Na época dos bingos, tinha um sorteio, não sei quem se lembra disso, tinha um sorteio de um carro no final da noite, assim. A chance de uma pessoa que ganhava o carro não se tornar dependente era mínima. Ou se ela ganhasse um grande prêmio. Ou seja, a história de um jogador começa sempre com um grande ganho. E ele começa a pensar, nossa, eu nasci virado para a lua, nossa, eu sou sortudo, quem sabe eu fico rico desse jeito? E aí, qual é o valor psíquico que esse ganho tem, minha gente? A gente tem que falar da nossa sociedade. A gente tem que falar de uma sociedade extremamente materialista, onde o dinheiro, ele camufla muitas dores. Às vezes, por trás de uma mulher toda arrumada, vocês devem ver ou viver isso, tem um monte de dor, né? Mas aquela fachada, ela esconde, né? Protege. Então, o enriquecer na nossa sociedade passou a ser um valor, passou a ser um desejo, né? Eu não estou dizendo que dinheiro não traga conforto a todos nós, obviamente, a gente vive numa sociedade que a gente precisa ter dinheiro. Mas ganhar dinheiro assumiu proporções muito graves. E não tem como eu falei no início, pensar em jogo sem pensar que para aquela pessoa dinheiro tem muito valor. Pessoas pobres ou pessoas ricas. Porque, na verdade, a gente poderia pensar que uma pessoa mais humilde querer ficar rica é uma coisa natural, né? Mas eu também estou falando de pessoas abastadas, onde ter mais e se esconder atrás dessa capa protetora de carros, de símbolos de status, né, de roupa, tudo isso é um valor muito forte da nossa sociedade. Então, vejam como a nossa sociedade está sendo um convite ao jogo patológico, que oferece o quê? A fantasia do enriquecer. Eu participei de uma pesquisa no meu mestrado com o Hermano Tavares, da USP de São Paulo, e uma das características que a gente viu é que o homem jogava buscando uma ascensão social. A gente está falando da população brasileira, tá, gente? Estamos falando, né, desse espectro grande de nível socioeconômico. O homem buscava o jogo à procura do enriquecimento. E que a mulher, predominantemente, procurava o jogo à procura de uma maior autonomia em relação ao homem, né? Mulheres que ainda estão muito dependentes economicamente. Eu vejo também muitas mulheres em busca dessa questão do status, como eu falei. Pode passar. Doutora, chegamos à metade do seu tempo. Muito obrigada. Você vê, eu me adianto, eu já falo o que vem no próximo. Pode passar. Então, quais são as características psicológicas de alguém que está propenso a desenvolver jogo patológico? Pessoas com uma baixa autoestima são mais vulneráveis. Pessoas impulsivas são mais vulneráveis. E o que a gente chama de pessoas muito suscetíveis à perda. Não tem umas pessoas que não admitem perder? Assim, são extremamente competitivas. Ou tipo, não,
perdi, mas eu vou te ganhar agora. E a gente vai jogar até eu ganhar de você. Isso num joguinho bobo. Tem gente que fica louco, né? Num joguinho sem dinheiro e tudo. Pessoas que não suportam perda, né? Comigo não, eu sou um vencedor. As apostas geram tomadas de decisão precipitadas e essas pessoas, elas ficam no jogo para reverter. É o que a gente chama de... quando você joga, quando você começa a jogar para recuperar, você já não está lá mais para se divertir. Você está lá para recuperar aquilo que você perdeu. Isso é um ponto de corte no jogo, tá, gente? Quando a pessoa vai lá e determina, eu vou gastar R$200, seja no cassino, lá fora, no cassino online, vou brincar e separei aqui R$200 para minha brincadeira. Em vez de ir para o cinema comer pipoca e guaraná, eu vou jogar. Se essa pessoa consegue parar, perdeu ou ganhou, ela para, é uma coisa. Se essa pessoa perde tudo, e aí ela começa um escalonamento de perdas, e ela fica ali fazendo caça, que a gente chama, né? Que é caçando a possibilidade de reverter e ganhar, ela já está ficando dependente, tá? É isso, jogar para recuperar já é o início da gravidade. Pode passar, por favor. Pode passar. Agora que me zerou o tempo, eu sei que eu tenho que me controlar aqui. Bom, ilusão de controle e habilidade. No alcoolismo, a gente sabe que ilusão de controle é uma coisa muito presente, né? No jogo, a ilusão do controle é extremamente presente, mas também tem uma ilusão sobre a habilidade do jogador, tá? O que é isso? Se eu jogo um dado, se eu viro uma roleta, se eu puxo um caça-níquel, se me tiram a fichinha ali do bingo do número tal, isso é 100% aleatório, não é? Assim, é pura sorte. Ou eu lembro que todo mundo chama de pura sorte, é puro azar. Que chama jogo de azar, não chama jogo de sorte, né? Então, se vai dar cara ou coroa, se vai dar 20 no bingo, isso é completamente azar ou sorte, tá? Mas existem jogos que envolvem a capacidade do sujeito. Por exemplo, o pôquer. O pôquer tem a parte que é sorte, que você puxa a carta e você não sabe que carta vem, não é verdade? E tem a parte que ele vai memorizando as cartas, que ele tenta entender o que o outro tirou ali na outra mesa, né? Ou no cavalo, ele estuda quais são os cavalos e cavaleiros que são bons, que estão bem no páreo, que têm maior chance de acertar. Ou seja, o jogador acredita que se ele estudar bastante aquilo ali, ele vai saber. E ele não inclui a parte que é pura sorte ou azar. E isso faz ele fortalecer a crença de controle e habilidade. A mesma coisa nos jogos. Por exemplo, eu sou flamenguista, tá? Na minha casa tem de um tudo, mas eu sou flamenguista. Eu acreditar que se eu estudei todos os jogadores, a condição deles, eu sei quem vai fazer gol, eu sei quem vai bater pênalti, eu sei quem vai ganhar, se meu time está fraco, se meu time está forte. Então, eu acredito que isso é a minha habilidade interferindo no resultado, tá? Pode passar. Pode passar. Isso. E aí, o jogador, vocês vão reconhecer isso no alcoolismo de alguma forma, ele tem várias distorções cognitivas, distorções do pensamento, pensamentos que não fazem o menor sentido, mas que para ele fazem. Por exemplo, sei calcular as probabilidades e a minha experiência me ajuda a prever resultados. É aquele que está superestimando as habilidades. Aí ele diz, são pensamentos, né, gente? Quando eu perco muito, continuo jogando porque sinto que a minha sorte vai virar. Ele se acha, assim, alguém que pode prever o que vai acontecer.
são distorções muito típicas do jogador. Sei que hoje vai dar tudo certo se eu ganhar algo nos primeiros 20 minutos. Se for dentro dos primeiros 20 minutos, eu sei que eu ganho a noite toda, né? Isso são associações ilusórias de causa e efeito. Ele sempre fala, eu sempre tenho mais sorte se jogo na minha máquina predileta, ou se ninguém estiver olhando. Ou, essa semana eu fiz bons gestos e por isso a sorte vai me recompensar. Ou seja, o jogador é extremamente supersticioso. Ele cria, assim, às vezes o jeito de balançar um dado e soprar um dado, ele acredita que ele impacta. Não tem gente que na hora de puxar o baralho, né, faz um barulho X, eu conheço algumas, assim, alabum, e aí vai vir a minha carta incrível, né? E uma grande frase de jogador é: eu nasci virado para a lua, sou sortudo. Acredito na sorte como um destino, como um atributo pessoal. Pode passar? A gente tem dois tipos de jogador e eu vou perguntar, vou pedir para que vocês tentem raciocinar comigo o que seria o jogador predominantemente feminino e o jogador predominantemente masculino, tá? O jogador tipo 1, a gente chama de um sujeito buscador de emoções. Eu, às vezes, brinco com esse tipo de jogador e digo assim, se eu tivesse uma montanha-russa para botar dentro da sua casa e você ficar subindo e descendo na montanha-russa como substituição ao jogo, eu estaria felicíssima, né? Então, são pessoas que gostam daquela adrenalina, que buscam muito dinheiro, mas que, na verdade, acabam endividados, e tem esta busca da adrenalina, do frio na barriga. Esse é um tipo de jogador que ele joga rápido em poucas e grandes apostas. Não tem aquela cena do filme que o cara pega o cacife assim da mesa e bota todas as fichas naquela carta de uma vez só? É esse cara, tá? Ele é de rápidas apostas e grandes apostas. Aí a gente tem o jogador tipo 2, que é o escapista. O que é o escapista? É a pessoa que não quer estar aqui. E ela tenta passar a maior parte do tempo que ela puder jogando. Então, ela não joga rápido, essa pessoa. Ela joga devagarinho. Porque o que ela quer é que aquele dinheiro e aquele jogo dure o máximo de tempo possível para eu me alienar, para eu desplugar, para eu não sentir. A motivação principal dessa pessoa seria lidar com a ansiedade, com a angústia e o vazio. Percebam como é muito diferente. É muito diferente. A mulher, se ela puder passar 24 horas por dia jogando, ela vai passar. Porque o que ela quer é o jogo para uma alienação, para o não sentir, para o desplugar. Né? E o homem não, ele está ali, pequenas e intensas apostas para ficar rico, para sentir o frio na barriga. Eu brinco também com pular de paraquedas. Vai pular de paraquedas para sentir frio na barriga, né? Vai encontrar outras formas de sentir frio na barriga. Tem mães que ficam loucas quando eu digo isso, né? Tá mandando meu filho pular de paraquedas? Eu falei, olha, é bem melhor que tá jogando, né? Com o instrutor, com o cuidador e tal. Pode passar, por favor. Então, repara, a gente tem, assim como no alcoolismo, as fases, né? A gente tem uma fase de ganho, onde tem vitórias frequentes e otimismo não realista, se achando um grande cara de sorte, aonde ele se sente apto e hábil para o jogo, há uma grande excitação nas apostas, e frequentemente é a época que se ganha dinheiro. Se você for perguntar, tem gente que fala assim, meu Deus, por que eu fui ganhar aqueles 10 mil reais naquele primeiro mês? Porque reforçou a minha crença de que eu posso fazer uma virada na vida assim.
A gente tem uma época de perdas, onde ele mantém um otimismo irracional. Ele passa a ter muito mais tempo gasto com o jogo, muito mais dinheiro apostado, e ele sente a perda como algo intolerável, já sofrido, fenômeno de caça para tentar recuperar o dinheiro. E entra a fase do desespero. Grandes dívidas, afastamento da família e dos amigos, desejo de voltar aos dias em que ele ganhava, muita depressão, até muitas tentativas de suicídio. 15% dos jogadores patológicos tentam suicídio, tá, gente? Eu não estou falando de depressão, eu estou falando de tentar suicídio. A maior parte da que está na fase do desespero já está muito deprimida. Mas a gente está falando de alto índice de tentativa de suicídio. Imagina isso junto com álcool. Eu não tenho freio, eu estou desesperado. Bebo, jogo e bebo, reduzo a minha censura, a minha chance de suicídio é muito mais alta. Pode passar. Bom, de forma mais prática, o que a gente geralmente faz com os jogadores, gente? A gente tem uma orientação, né, tanto para o jogador quanto para os familiares, dele entregar o controle da vida financeira para um parente, para um amigo, por exemplo. Alguém para administrar os recebimentos, os pagamentos, ter dinheiro cash, ter um dinheiro mínimo, aqui não está claro, ter um dinheiro mínimo, mas cash, para as despesas do dia. Por que cash? Diferente do que a gente recomenda para dependência química, por exemplo, né? Que você pode chegar num lugar e comprar. Porque hoje, dentro das apostas online, a maior parte tem que ser feito em Pix. E se não é em Pix, é em cartão de crédito. Então, o dinheiro vivo não vale para essa operação, tá? Então, não ter acesso... Então, a gente sabe que na dependência química isso também existe, não andar com muito dinheiro no início, né? Porque favorece uma coisa de tentação e tudo mais. Mas como a patologia do jogo patológico, né? Ela envolve a questão do dinheiro, um dos objetos além do jogo é o dinheiro, ele precisa entregar o controle da vida financeira para alguém por um bom tempo. Eu tenho paciente que diz para mim, ele já teve alta, na verdade, ele dizia, mas eu nunca mais vou poder ter a minha conta corrente, ele entregou para o pai. Eu falei, acho que vai ter um dia em que você vai se sentir apto, mas às vezes que a gente tentou, você recaiu, né? E é uma coisa muito louca falar isso, mas, por exemplo, ele trabalhava no mercado financeiro, o que é muito comum, tá, gente? A pessoa do mercado financeiro ter essa tendência a apostar, às vezes trabalha apostando também e perdendo essa noção na impulsividade. Ele falava, mas eu vou ganhar dinheiro, e aí? Eu falei, minha sugestão é que você sempre imobilize o seu dinheiro. O dia que você puder comprar uma casa, você compre a casa, né? Porque a gente sabe que a suscetibilidade à recaída é para uma vida toda, e quanto mais você não tiver acesso rápido ao seu dinheiro, né? Você tem acesso ao seu dinheiro, ele viaja, ele faz uma série de coisas, mas hoje ele não tem controle do impulso para ficar tendo acesso ao dinheiro. Não ter cheque especial, nem cartão, não ter acesso a financeiras, não ter acesso a Pix. Por exemplo, se é uma pessoa que trabalha numa empresa, né? Eu já vi gente desfalcar a empresa, seja da família, seja não sendo da família. Desfalcar a empresa. Então, pedir, por exemplo, um mecanismo de dupla assinatura em pedidos e liberações de empréstimo, depender de um outro assinando junto, é uma forma de se proteger. Amigos avisados para não emprestar dinheiro.
porque começa uma coisa de empréstimos de dinheiro de gente desavisada e com muito pouco dinheiro você joga. A gente fala também muito em busca de advogado. Na Santa Casa, a gente procurava muito ali do lado a defensoria pública, porque as pessoas vinham tão endividadas, com cartão de crédito, né, com banco, com agiota. E aí, repara, gente, a gente já está entrando num funcionamento de drogas ilícitas, porque o mecanismo do agiota é o mesmo do traficante. A lei é igualzinha, é ameaça de morte. E aí o endividamento com a agiotagem leva a muita tentativa de suicídio, porque ameaçam a família toda, aparecem na casa da pessoa, igualzinho ao traficante. Pode passar. Pode passar? Bom, além do álcool, quais são as comorbidades mais comuns do jogador? 15% deles são dependentes de drogas ilícitas. A gente ainda não tem estudos que desenhem o quanto de mulheres e o quanto de homens, eu acho que isso vai evoluir, né? Então, 15% dependentes de drogas ilícitas, 60% são tabagistas. Estudos falam de 40% a 70% de depressão, 14% de toque. Nessa taxa aqui, a gente já teve um aumento de prevalência de 23% de tentativa de suicídio, mas, na verdade, os estudos vão de 15% a 23%, tá? Às vezes, estudos variam entre si, né? 10% das mulheres jogadoras se prostituem. Vocês esperavam isso? A gente vê isso em alcoolismo, a gente vê isso em dependência de substâncias ilícitas, né? 10% das mulheres jogadoras se prostituem. Por quê? Porque elas precisam de dinheiro. Da mesma forma que você precisa de dinheiro para comprar substância. Ansiedade e depressão podem ser desencadeantes, ou seja, existirem previamente ao jogo, e também uma consequência do jogo. O que a gente chama de diagnóstico diferencial do jogo, muito comum, que a gente tem que verificar, é que se essa pessoa tem um transtorno bipolar e joga compulsivamente, provavelmente ela não é jogadora. Isso eu acho que também é uma coisa interessante. O que quer dizer isso? Que se você controla o transtorno bipolar, essa pessoa estabiliza a questão do jogo, da mesma forma que estabiliza a questão das compras, né? No transtorno bipolar é muito comum vir junto os exageros, né? O comprar, o comer, o jogar. Mas se tiver transtorno bipolar, a gente para ver antes, para ver se realmente é jogo ou se é transtorno bipolar. Quando se fala em medicação para jogo patológico, está se começando a utilizar algumas medicações que se utiliza para alcoolismo. Por exemplo, o Hevia, que é uma medicação muito utilizada no alcoolismo, alguns grupos já vêm utilizando para o jogo patológico, mas não existe uma medicação aprovada, tá, para jogo patológico. O que geralmente a gente faz, que favorece muito a estabilização, é tratar a comorbidade. É tratar a depressão, o toque, né, a ansiedade, porque se isso não é tratado, o alcoolismo, a dependência de outras substâncias, se isso não é tratado, é muito pouco provável que essa pessoa consiga parar de jogar. O próximo, por favor. Jogo, ele está associado, em termos de saúde, gente, a sedentarismo, longos períodos sem se alimentar. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas de pessoas que, enquanto estão jogando, não comem, não vão ao banheiro, urinam sentadas, defecam sentadas. De tamanha compulsão e impossibilidade de parar para ir ao toalete, tá? Está associado ao aumento de consumo de tabaco e álcool, a doenças sexualmente transmissíveis,
Há atividades ilegais para financiamento de jogo. Eu já tive paciente, por exemplo, que é dentro disso que não se imagina no jogo, se imagina com drogas, mas não se imagina com o jogo. De paciente roubar as joias todas da família, da mãe e da avó, né, para vender, para conseguir dinheiro para jogar, né? Ou desfalque, como eu falei, roubar dentro da própria empresa. Jogo também está associado à privação de sono, já que eu não consigo parar, e a um estresse muito grande sustentado e todas as consequências do estresse. Por favor, pode passar. O que a gente trabalha em termos de tratamento? Para a gente finalizar aqui. Então, dentro de tratamento, gente, quando a gente fala, eu sou psicóloga, eu trabalho em equipe multidisciplinar aqui na Cliff, a gente tem psiquiatra, psicólogo, terapeuta familiar, visita dos grupos anônimos, um somatório de recursos, né? Mas muitos pacientes, eles buscam tratamento sem querer se tratar, trazidos pela família, exatamente como na questão de álcool e outras substâncias. Então, a gente utiliza uma técnica chamada entrevista motivacional para pessoas que estejam ambivalentes, no mínimo, né? Que tem um lado que deseja mudar e outro lado que não deseja ou que não consegue. A gente usa a terapia cognitivo-comportamental para rever as concepções de jogo, lidar com o desejo de jogar, com a fissura, com seus desencadeantes, aprender os evites, aprender a lidar com cada situação daquela, lidar com as distorções cognitivas. Então, a gente vai ter uma compreensão dos princípios dos jogos aleatórios, aquilo que eu falei para vocês. O que é pura sorte ou azar? O que depende de habilidade? O quanto eu penso que é habilidade, mas ali é sorte ou azar? Eu vou identificar as crenças distorcidas relativas às estratégias de jogo e as certezas que ele tem. É muito interessante você ouvir um jogador falar, porque ele tem certezas sobre como ele vai ganhar e conduzir aquele jogo, e ser mais forte que a máquina, e ser mais forte do que as cartas e o dado, que são assustadoras. Parece até que você está falando com uma pessoa que está fora da realidade, né? A gente vai substituir essas crenças por pensamentos mais racionais e realistas das possibilidades de jogo. A gente vai ter discussões sobre as distorções cognitivas nos quadros de depressão e ansiedade, que são as comorbidades mais comuns, além do uso de substâncias, né? Em geral, além de fazer o trabalho com o paciente, a gente faz um trabalho de orientação à família, porque a família muitas vezes acredita que está ajudando, por exemplo, pagando as dívidas. Acredita que ajuda pagando as dívidas e, na verdade, está retroalimentando o processo. Mas o nome dele vai para o SPC? Vai para o SPC, né? Vai para o SPC, é um limite, é uma consequência que precisa aparecer. Então, repare que tem muitos princípios que são muito parecidos com a questão de álcool e drogas, né? Então, a gente faz um trabalho ou de terapia familiar sistêmica, com famílias, às vezes, que trazem históricos muito danosos, traumas familiares, mortes não elaboradas, divórcios de familiares traumáticos, né? Ou uma orientação familiar mais simples relacionada a essa coisa do dinheiro e tudo mais. E, além disso, sempre orientação para frequência de JA e AA. Eu costumo ser uma colaboradora eventual no projeto de JA, por isso estou deixando aí o desafio para que vocês entrem em contato com a coordenação, para pescar as mulheres que aparecem lá, né, que têm uma enorme chance de serem alcoolistas também.